Olá, alunos e alunas da Faculdade FACS. Hoje, dia 5 de abril de 2020, eu sou a professora Sônia Santos e estou aqui para ministrar mais uma aula da nossa disciplina de Atualidades. O nosso tema de hoje é Abrasca e Mercado de Ações. Quero que vocês entendam o que significa essas duas entes, já que elas compõem o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é realmente o nosso título maior dentro dessa disciplina. Tá bom? Vamos falar rapidamente sobre as duas para que vocês tenham então um melhor entendimento. Muito obrigada pela atenção. Tenham uma excelente aula. Bom, nós vamos primeiro entender como que funciona o mercado de capitais. O mercado de capitais é um sistema que proporciona distribuição de valores mobiliários para que empresas possam viabilizar a sua capitalização por meio da liquidação dos títulos emitidos por ela. Bom, existem várias maneiras da gente poder explicar para vocês o que é o mercado de capitais, mas o melhor conceito ainda é uma pequena fatia de uma empresa, ou um pequeno pedaço de uma empresa. Por que existem os mercados de capitais? Aqui já está. Para que as empresas possam viabilizar a sua captação por meio de liquidação de títulos emitidos por ela. Muito bem, as empresas que se colocam à disposição no mercado de trabalho para que investidores comprem as suas ações, nada mais essas mesmas empresas tentando captar recursos, capital para que elas possam investir nas suas empresas e gerarem mais lucros. Objetivos para o funcionamento de mercado de capitais é a disponibilização de recursos financeiros, uma poupança para a indústria e comércio e outras atividades econômicas. A negociação de ações é um exemplo mais conhecido de mercado de capitais. É através da Bolsa de Valores que se permite aos investidores a aquisição de ativos de uma empresa listada e, consequentemente, a movimentação de capital para custear o desenvolvimento econômico. Quem faz o elo entre a empresa que está oferecendo o título e para o investidor? A Bolsa de Valores. É a Bolsa de Valores que vai criar, então, um contrato, para que aquele investidor possa estar, então, investindo na empresa X, Y, ou seja, qual for que estiver disponível, e possa então ter o seu dinheiro de volta, restituído ou restituído com ágio, que é o que? É um tipo de juros que aquela empresa vai estar pagando para o investidor pelo fato dela ter investido capital na sua devida empresa. Como já falamos, conforme as empresas se desenvolvem, é necessário ter acesso a mais recursos, havendo assim 3 meios para conseguir financiar as suas atividades. São eles: empréstimos de terceiros, reinvestimentos de lucros, participação de acionistas. Esse último é o que mais nos interessa nesse estudo, pois você, leitor, vai ter chegado até aqui com o interesse de saber um pouco mais sobre o mercado de capitais, com foco no mercado de ações. Nós sabemos que as empresas, conforme elas vão se desenvolvendo, elas precisam absorver mais recursos. Quanto maior, mais recurso essa empresa vai precisar. Mas como é que eu consigo dinheiro para minha empresa? Bom, existem algumas formas. Uma que nós utilizamos bastante são os empréstimos, principalmente os empréstimos bancários, que emprestam dinheiro para a pessoa jurídica. O reinvestimento dos lucros, quando a gente fala de reinvestimento, é o que? Depois de uma DRE, já lançando no balanço patrimonial, há então o lucro do período, que é apurado através de DRE e balanço patrimonial. Esse lucro pode ser totalmente reinvestido nesta empresa, fazendo com que ela cresça. E a participação de acionistas, que é então o foco do nosso estudo, da nossa leitura de hoje. A participação de acionistas numa empresa é algo realmente fantástico, porque o acionista ele está com dinheiro disponível, ele poderia colocar no fundo de pensão ou uma caderneta de poupança, mas não, ele decide investir em ações.
quando ele decide investir em ações, ele sabe que ele está pleiteando o quê? O ágio da ação. Ou seja, a diferença entre o dia que eu invisto e o dia que o investidor vai me pagar o valor que eu coloquei por ação, mais o ágio ou os juros, tá bom? Vamos explicar detalhadamente tudo o que você precisa saber sobre esse mercado. Exemplo, estrutura de mercado de capitais. O mercado de capitais é formado por corretoras de valores, bolsas de valores, instituições financeiras autorizadas. Bom, pessoas maravilhosas, nós já sabemos que as ações é um pequeno pedaço que um investidor está fazendo, que levando para dentro daquela empresa o seu dinheiro e recebendo parte então de um lucro e ainda tornando-se de alguma forma sócio dessa empresa. Os principais ativos mobiliários e derivativos, no caso das opções de ações, por exemplo, são negociadas por ações e títulos que representam a menor fração de capital de uma empresa listada na Bolsa de Valores. Ao comprar uma ação, o investidor torna-se sócio dela, acionistas, e participa dos resultados com a distribuição de lucros e dividendos. Bom, professora, muito bom. A senhora falou então que a partir do momento que ele compra um pequeno pedaço daquela empresa, ele se torna sócio, um acionista. Então ele vai ter direito aos lucros e dividendos daquela empresa no final da apuração de um período. E caso essa empresa não tenha lucro, como é que fica a questão dos investidores? Bem, nós temos então um CPC, que nós vamos estar passando para vocês daqui a alguns dias, que trata exatamente desse assunto. Quando fechamento do balanço patrimonial, a primeira situação que deve ser vista é o que? O dinheiro da devolutiva do valor das ações que o investidor fez para aquela empresa. Caso ele não tenha como pagar, ele pode jogar para o próximo período, ou então ele pode minimizar o seu capital social para tentar então conseguir pagar pelo menos o valor investido por ação para aquele investidor. Falando em ações, e as ações podem ser ordinárias, onde o acionista tem direito de voto em assembleia. Todas as vezes que a empresa se reunir para estar falando com seus investidores, esse acionista participará desta assembleia. E já as preferenciais, o acionista recebe os dividendos, participação, ou seja, percentual de participação dos resultados da empresa. Quando eu trabalho de uma forma que eu compro ações preferenciais, eu não vou poder ter direito a voto, mas eu recebo sim os juros ou ágio do percentual de participação de resultados daquela empresa, tá bom, pessoal? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Abrasca, tá bom? A Abrasca, pessoal, também é uma ente de mãos dadas com a questão ligada ao mercado de capitais. A Abrasca congrega e consolida a crença dos seus associados na liberdade e na livre iniciativa e na criação de valores compartilhados, pois entende que a defesa e a prática de tais princípios e valores são a melhor maneira para alinhar interesses e aproximar iniciativas empreendedoras da poupança financeira. Assim, atua com companhias emissoras, acessem recursos de maneira competitiva e recompensem todos os seus esforços, riscos de forma justa, livremente pactuada entre as partes, reconhecendo a importância das relações éticas, respeitosas, transparentes, harmônicas e duradouras das companhias emissoras com seus stakeholders, ou seja, com todas as partes. Então, a Abrasca é uma ente que ela congrega, ela consolida essa questão muito relacionada ao capitalismo. Liberdade, na livre iniciativa, na criação de valores compartilhados. A tal empresa que está, então, investindo na empresa X ou Y, que se recompense todos os seus esforços, todos os seus riscos
de uma forma justa, livre e compactuada com todas as partes, entre o investidor e o investido. Nós sabemos que, independente se é uma ente pública, privada ou do terceiro setor, elas vão ter que ter visão, missão e valores. Com a Abrasca não seria diferente. Então a gente pode dizer que a visão da Abrasca é o mercado de capitais, com a sua importância no desenvolvimento econômico do país, pois estimula a poupança, o investimento produtivo, essencial para o crescimento de toda a sociedade moderna. O mercado de capitais eficiente ainda permite reconhecer, respeitar e alinhar interesses na busca de retornos econômicos, sociais e ambientais. É claro e evidente, pessoal, que nós estamos falando de uma ente que está de mãos dadas com quem? O mercado de capitais. Então, ela desenvolve toda essa questão conceitual, né? Porque é necessário ter um mercado de capital forte, competitivo, porque a sua importância ela é de máxima ordenação, porque a partir do dinheiro dos investidores é que as empresas crescem, é que essas empresas tenham condições, inclusive, de merecer o quê? Um destaque tanto no ranking nacional como internacional. Não poderíamos deixar de falar. Então, a Abrasca, ela tem um termômetro, ela mede o termômetro das relações econômicas de um país organizado social e economicamente, na base da livre iniciativa. O mercado de capitais viabiliza investimentos na economia real, tendo como pilares a intermediação eficiente, um sistema abrangente e educador do investidor e um ambiente regulatório justo, adequado e eficaz. Quando a gente fala, por exemplo, a Abrasca, ela está em compliance com o mercado de capitais, ou seja, ela não só dá, então, todo o mérito, a iniciativa, a aprovação, a regulação, como também ela ajusta a parte de legislação, junto, bolsas de valores e entes investidoras. Por quê? É um mercado também que há muita controvérsia. Nós sabemos que uma empresa pode perfeitamente, com o dinheiro do investidor, crescer, pagar então o valor da ação mais os dividendos, como ela também pode perder. Então, tudo isso, a Abrasca, ela faz o quê? Um trabalho que esteja em conformidade, fazendo educação ao investidor, criando um ambiente regulatório justo, adequado e eficaz. Vamos lá da sequência, vamos falar do propósito. A Abrasca, com seu mandato único e voluntário dos seus associados, apresenta os interesses ao longo prazo das companhias emissoras e de seus acionistas, trabalhando para construir um sistema regulatório justo, adequado e eficaz, maximizar os benefícios das condições de companhia aberta, assegurar que os requisitos e obrigações decorrentes da utilização dos mercados de capitais sejam simples, apropriados e razoáveis, promover a confiança no país, nas instituições e nos mercados, com o consequente crescimento de negócios de companhias emissoras. Claro e evidente, pessoal, que a Abrasca é uma associação em que o mercado de capitais se viu, então, despreparado e precisava de uma ente, principalmente para passar o quê? Promover a confiança no país, nas instituições e nos mercados e com consequente crescimento dos negócios das companhias emissoras ou companhias de capital aberto, companhias que precisam de colocar as suas ações em mercados de capital ou bolsas de valores, porque elas necessitam do dinheiro dos investidores para estar aumentando, acumulando, diversificando suas empresas. Nada mais justo de falarmos dos valores: liberdade, livre iniciativa, simplicidade, ética, respeito e transparência. Eu vou falar aqui de um tópico que é o último
ética, respeito e transparência, valores fundamentais para a harmonia das relações sociais, institucionais e empresariais. Claro que nós estamos falando de PJ, né, pessoal? Da empresa com capital, pessoa jurídica. Então nós precisamos mais do que nunca, já que essas entes pegam dinheiro de terceiros para investimento em seus negócios próprios. É óbvio que ela tem que trabalhar com as máximas chamadas ética, respeito social, respeito ambiental e transparência. Como você vai conseguir investir numa empresa em que ela não te dá nenhum tipo de dados e nem informações de forma útil e transparente? É óbvio! Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória da Abrasca. A Abrasca é marcada por sua importante contribuição ao aperfeiçoamento do mercado de capitais e ao desenvolvimento das companhias de capital aberto aqui no Brasil, permanentemente atenta às mudanças do ambiente de negócios, antecipa os eventos que possam impactar as companhias abertas e proativamente na defesa da visão dos interesses dos associados. Um dos destaques da atuação da Abrasca foi a implantação do seu código de autorregulação, primeiro da jurisdição brasileira como modelo. Aplique ou explique, adotado posteriormente pela CVM. É claro e evidente, pessoal, que a Abrasca, ela não é só uma empresa regulatória, é uma empresa que ela atua de forma proativa e principalmente o quê? Na defesa das empresas com capital aberto, porque são empresas que estão em estado de vulnerabilidade. Tanto elas podem crescer de uma forma assim rápida, e como elas podem decrescer por alguma atitude, principalmente política de um país. Então a Abrasca, ela tem esses contatos, ela tem essa visão de poder o que proteger a empresa de capital aberto, as empresas brasileiras. Qualquer ente que quer se manter no mercado, claro e evidente que a Abrasca também teve que fazer o quê? A sua evolução, a sua adaptação aos tempos modernos. Em 2017, a Abrasca iniciou um processo trienal de ampla reorganização, profissionalização do seu quadro de colaboradores e investimento em tecnologia. Alguns dos investimentos já realizados em benefício das associadas. Como qualquer empresa, seja ela privada, pública ou do terceiro setor, ela precisa sim estar passando por processos de reorganização, profissionalização, tanto nos seus quadros laborais, tanto nos seus quadros de pessoa ou responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Vou falar de alguns dos seus melhoramentos no decorrer desses períodos. Eu pego aqui o último: aperfeiçoamento do sistema de informações às associadas, como boletim mensal, podcast e vídeos em redes sociais. Então, pessoal, a transparência através de quê? Uma plataforma eletrônica para participação remota das associadas em reunião. Nós sabemos que tudo isso busca e traz a profissionalização das funções das relações institucionais e governamentais. Promove também atividades para identificação de oportunidades e benefícios de inovações tecnológicas. Então, quase que esta empresa, como qualquer outra, precisa sim de se modernizar, se atualizar mediante o que? As inovações de mercado.